aqui na casa da Record, Ricardo Alfonsin, do IEJUR, para falar um pouco sobre um grande evento que foi realizado ontem, mas principalmente eu coloquei um post no Facebook, Ricardo, dizendo o seguinte: é importante lembrar para nunca mais se repetir uma situação como aquela do Plano Collor. Vocês debateram o Plano Collor rural ontem, há 20 anos, o setor parou. Dá para dizer assim, né? Bom dia. É verdade. Bom dia, Felipe. Alegria estar contigo aqui na Expo Inter. Ontem realmente discutimos esse assunto para trazer essa história para que ela realmente sirva de exemplo até para as pessoas saberem que isso aconteceu, né? E que poderemos ter pela frente situações parecidas com essa, com tudo que vem acontecendo. Você imagina que a gente possa repetir de alguma forma alguma coisa semelhante àquilo? Não sei se semelhante no aspecto, porque aquele eu acho que foi os prejuízos causados por aqueles planos econômicos foram tão fortes que hoje eu acho que nem o governo cometeria aquela loucura. O que tem pela frente são dificuldades que nós estamos vendo o que tinha já na época continua existindo, que é a falta de cumprimento de legislação em relação a seguro agrícola, em relação a instrumentos de comercialização, o preço dos produtos não tem, da cesta básica não tem uma garantia de preço mínimo que é estabelecido em lei, que permita atender ao mínimo os custos de produção. Então a tendência atual aumentou 20% o custo de uma lavoura de arroz, por exemplo, e o preço está muito baixo. Então há uma tendência em relação a isso de que tenhamos problemas pela frente. Na própria soja, que tem um mercado internacional, nós estamos vendo aí também uma prática de mais de 20% em cima dos custos, principalmente dos insumos, adubo, essas coisas mais, porque a questão do dólar e outras elevaram este custo. E com isto, os produtores passam a botar utilizar menos fertilizantes, menos defensivos e terminarão tendo uma menor produtividade. Então, os problemas justamente continuam desde aquela época em relação a essa falta de cumprimento desses instrumentos que deem um mínimo de garantia a uma atividade que tem uma segurança tão grande. Insegurança tão grande. Né? Alguém pode estar nos dizendo, pessoal, que me interessa isso? Não interessa diretamente. Por exemplo, esse é o alimento que vai para nossa mesa. E tendo problemas no campo, a gente vai ter problema na mesa. Sem dúvida, esse problema é na economia, né? Aí não roda, né? Não gira a roda. A âncora do plano rural, do plano real, melhor dizendo, é o setor rural. Há muito tempo. Que ainda bem conseguiu ganhar em produtividade. A gente está vendo esse ano, por exemplo, o setor de serviços tem um recuo. Há 25 anos não tinha um recuo como está tendo o setor de serviços. Né? E o setor rural está com todas as dificuldades, mas ainda é o que está sustentando. Né? Sem dúvida, mas deixa eu, antes disso, nesse resgate histórico que nós fizemos ontem em relação ao Plano Collor, o que aconteceu? Aconteceu que no mês de março de 90, debitaram nas contas dos contratos agrícolas 84,32% num mês, né? Aquela inflação fantástica do Maílson da Nóbrega. O último mês do Sarney. O último mês, 84,32. Então, e nos produtos, no preço dos produtos foram 41,28. Então houve uma quebra do contrato violenta. E isto resultou, já vinha com os outros planos econômicos, uma grande revolta do setor, até que teve uma reunião no Banco do Brasil, no auditório do Banco do Brasil, queriam botar fogo no banco, queriam fazer horrores. E o deputado Facione, na época, que não tratava desses assuntos, ficou impressionado com aquilo, mas o que está acontecendo com essa gente? Ele tratava lá com o pessoal da uva. Aí quando viu essa questão do arroz, da soja, daquela época, uma loucura, mas que é isso? Aí propôs a tal CPMI do endividamento agrícola, que levou ao Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e por isso a CPMI era mista, né? Então integrada pelo Senado e pela Câmara, onde foram levantados esses problemas todos. E entre eles foi levantado como uma das causas desse grande endividamento, que o setor historicamente tinha uma inadimplência em torno de 1%,
passou a 40% essa inadimplência. O que está acontecendo? Viraram caloteiros de uma hora para outra, foram ver o que estava acontecendo. E entre as causas, uma das coisas foi esse evento do Plano Collor, e que lançou esse percentual fantástico nas contas. Aí o Ministério Público Federal, que acompanhava aquela CPMI, entrou com uma ação civil pública pedindo a devolução desses valores cobrados a maior nas contas dos produtores agrícolas. E essa ação tramitou por 20 anos. Teve 500 episódios no judiciário até chegar um julgamento em dezembro do ano passado em relação a esse assunto, que então deu procedência à ação para que os produtores recebam de volta esse diferencial dos 80. Quando? Não, agora, que já vinham recebendo há algum tempo. Aqueles que entraram individualmente, né? Individualmente vinham recebendo, aí prescreveu em 2010, não tinham mais oportunidade de cobrar isto. Como essa ação é uma ação civil pública, atinge a todos os produtores do país, reabriu o prazo para receber. E como é uma ação civil pública e foi julgado o mérito, o produtor não precisa mais discutir se ele tem direito ou não a esse diferencial de 84 para 41. Ele tem simplesmente que provar que ele tinha financiamento na época, e em função disso, se ele tiver os documentos, ele já executa a diferença, entendeu? Então é uma ação relativamente rápida, e temos aí o Banco do Brasil, a União e o Banco Central condenados solidariamente na devolução desse dinheiro. Então, se tiver documentação é rápido, se não tiver vai ter que levantar no registro de imóveis. Esses contratos são registrados, então a pessoa pode tirar uma certidão no registro de imóveis e trazer a prova de que tinha financiamento e que poderá então cobrar esse diferencial. Então, em princípio seria relativamente rápido, que perde toda aquela fase de discussão de mérito. Bom, solucionada essa questão, né, vamos voltar à questão atual. Onde é que você vê que possa, de alguma forma, ter alguma semelhança, assim? Onde é que você teme? Pô, Felipe, está acontecendo isso. Hoje, por exemplo, o Copom está reunido, né, essa taxa já está em 14,25. Não estão dizendo que fica nesses 14,25, ou se dizem que vai dar uma quedinha, ou se dizem que vai dar uma subidinha, mas a maior parte até que eu tenho ouvido aí tem falado que vai ficar nos 14,25, né? O que você teme? Onde é que você... Não, eu vejo exatamente se repetindo algumas situações da época. Este ano, os financiamentos normalmente tem um pré-custeio que sai em junho, maio, junho, para as pessoas começarem a adquirir esses insumos que precisam ser adquiridos antes, e aí você consegue comprar por preço menor, porque tem o dinheiro lá antecipadamente, né? Uma promoção das empresas de fertilizantes, inseticidas, essa coisa toda. Como não saiu esse pré-custeio, já ficou o pessoal fazendo financiamento direto com as indústrias a custo de 2-3% ao mês, aquelas coisas assim. Agora está saindo o custeio em agosto, setembro, e não está saindo, agora talvez o superintendente do banco veio mais tarde aqui, poderá dizer, o banco está dizendo que está liberando, mas agora eu estive lá na Bahia, não tinha saído nem 20% do menos, não saía o dinheiro. E o que está saindo um custo muito alto. Está saindo a 20% o juro, em vez de ser os 8,75 teria que ser, é num mix que foi criado no plano safra deste ano. Então nós teremos pouco dinheiro, dinheiro caro e tarde, né? Aquilo que eu já falei antes, insumos subindo, além da questão do dólar, por não terem o dinheiro para comprar antes, como tinha que ser, subiu mais ainda. Isso resulta em menor produtividade, porque não aplica o adubo, não aplica o inseticida na quantidade necessária, ureia e outras coisas. Então tudo isto, né, pode criar uma situação de grande dificuldade para o ano que vem. Há uma insegurança em relação à questão da China, na soja, embora haja uma necessidade de compra de soja pela China, de importação, mas há também uma incerteza em relação a esse assunto e uma incerteza em relação à nossa política econômica, que está sugando daqueles lugares que não deveria. Quer dizer, ela vai buscar onde tem alguma coisa para tirar. Infelizmente tira dos parceiros, que são os nossos agricultores. Aí está chegando o doutor Edson Bintti. Doutor Edson Bintti vou te fazer o seguinte: coloca para ele e ele responde já de cara. Mas aqui, ó,
É uma recepção pouco usual, né? Tu já vai perguntar de sopetão pro homem que estava falando se o Banco do Brasil está liberando ou não. Agora, né? Ele vai nos dizer. Agora, né? Vai ter que dizer aqui. Não, né? Mas ele tem esses dados, pode nos ajudar, né? Porque o que nós estamos escutando na imprensa e direto nos produtores da dificuldade da liberação do crédito e também em função... Primeiro vamos dar um bom dia pro Edson que chegou aqui, vamos colocar. Calma. Muita calma nessa hora. Edson Mitinho, prazer lhe ter aqui, obrigado pela presença. Prazer é todo meu, bom dia Felipe, bom dia Alfonsim. Falar nos microfones da Guaíba é sempre uma honra, né, e um prazer, particularmente para mim que desde moleque ouço a Guaíba, né? Então tem uma pontinha de emoção também a minha presença aqui nesse momento. Eu lhe esperava com uma recepção melhor, mas igual o Alfonsinho estava exatamente falando nesta questão, e o senhor entrou, então eu vou repassar para ele não dizer assim, mas vem cá, o homem está lá e eles não vão perguntar para o homem. Alfonsinho, o que tu falava? Não, nós estávamos falando das dificuldades que poderemos ter para o ano que vem em função que não teve o pré-custeio lá, aquele em junho, né, quando há a possibilidade do produtor antecipar a compra de insumos e tal, não houve. Aí ficou agora, no plano safra atual, nós temos um mix de juros, né, uma parte com o juro oficial e uma parte com o juro livre em termos, né, ele está na faixa de 18, 17, 18, 19, até 20%. Então, o produtor, em função disso, estará comprando menos, ou das dificuldades de crédito, e também, Felipe, nós temos que considerar por parte do banco o risco do banco, né? Então, ele está mais seletivo no crédito, exige mais garantias, e tudo isso termina resultando em menos crédito. Edson Bitti. Bom, eu acho que essa questão não poderia ter uma provocação mais oportuna do que essa que o Alfonsinho está trazendo aqui. O fato é que nós temos um volume de recursos liberados em julho, Felipe, e agora em agosto, da ordem de 1,4 bilhões de reais por parte do Banco do Brasil, aí considerando operações de custeio e investimento. Quando a gente compara esse volume com o mesmo período do ano passado, nós temos um incremento próximo a 100%. Obviamente que nós acabamos represando um pouco, por conta justamente da dificuldade em relação ao pré-custeio, mas estamos acelerando muito agora, aceleramos muito em julho, Alfonsinho, 1,4 bilhões de reais, frente a 700 e poucos milhões que nós tínhamos liberado em julho do ano passado. E não saiu o pré-custeio, talvez esteja... Também, são vários fatores. O banco está com todas as linhas de crédito, de investimento, de custeio operantes. Os juros tiveram uma ligeira elevação em relação ao mesmo período do ano passado, mas mesmo ponderando que nós temos um aumento nos custos de produção, a nossa expectativa é desembolsar nesse ano safra, que começou agora em julho e termina em julho do ano que vem, cerca de 12 bilhões de reais aqui no Rio Grande do Sul. Então, se não houve recursos do pré-custeio nas mesmas condições de 2014, o fato é que em julho e agosto desse ano, a velocidade nas contratações, Alfonsinho, ela está num ritmo bem acima do que no mesmo período do ano passado. Vou fazer o de entrevistador. O homem vai. Tô a última que eu tenho que te liberar, você disse, então. Qual é o volume do pré-custeio do ano passado, assim, que em relação, tens esse dado, assim? Sim, mais ou menos em torno de um bilhão de reais. 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 100. E aí acumula com esse... Isso, e agora a gente acelerou, Alfonsinho, em julho e agosto, compensando essa falta desse recurso nas mesmas condições de 2014. Nós entendemos que as condições para a contratação em todas as linhas de crédito elas estão dadas, há recursos, o que é importante dizer. Você lembrava da questão da taxa de juros, a juros livres, a partir de um determinado valor, nós temos linhas do MCR 62, 64, que a partir de determinado valor por produtor, nós temos aí sim a assistência a juros livres. Mas até determinados valores, os juros são controlados e essa é uma característica do Banco do Brasil que atende grandemente desde o pequeno, médio, grande produtor. Sim.
Bom, Alfonso, mais uma questão, não? Não, é isso aí. Eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Eu quero te agradecer muito e vamos torcer para que a gente esteja completamente errado, os dois. É verdade. Né? E que nunca mais aconteça nada semelhante ao que aconteceu em termos de plano Collor no Brasil. Certo? Obrigado, Felipe. Sucesso. Obrigado, Edson. Um abraço. Tchau.